TV e Rádio Batuíra, para lá do amanhã. Renovando atitudes. Por termos plena consciência da enorme diversidade dos níveis de amadurecimento dos seres humanos e devido ao facto de estarmos governados pela lei das vidas sucessivas, compreendemos que cada ser está num determinado estágio evolutivo. Assim, o livro pretende contribuir para que todos possamos refletir sobre o porquê das nossas atitudes, a fim de as podermos compreender e melhorarmos através da nossa transformação íntima para construirmos o reino do céu dentro de nós. O Chico dizia disciplina, disciplina e disciplina, não é? Pessoal, dando continuidade, eu tenho certeza que muitos não foram embora porque queriam saber onde estava Emmanuel, não é? Eu sei disso, porque senão a metade tinha ido embora, não é verdade? Mas nós vamos falar daqui a pouco. Quando em 1927, eu vou correr um pouquinho, porque nós temos muita coisa por falar, e eu gostaria de deixar uns 15, um quarto de hora para o final, para vocês poderem, a gente está perguntando algumas coisas e respondendo, não é? Mas vamos lá. Tem um detalhe que muitas pessoas não conhecem. Eu estou aí com um DVD que eu gravei no dia 12 de dezembro do ano passado, de uma pessoa que vocês conhecem muito. A Rosarinho, o seu Orlando, gostavam muito dela, gostam muito dela, que é a doutora Marlene Nobre. E eu fiz a última entrevista com a doutora Marlene Nobre em vida. E ela tem um DVD que nós gravamos aí. Quem quiser conhecer um pouco melhor a ligação da doutora Marlene Nobre com o Chico, tem um DVD que nós trouxemos com um CD, onde você, esse aqui, onde você vai conhecer um pouco mais a convivência com o Chico. Por que eu mencionei ela? Não é para fazer propaganda do DVD, não. É para dizer que ela deu na entrevista exatamente falando sobre isso. Cadê o meu instrumento de trabalho? Aqui. E esse aqui, e nós vamos ver que ela fala exatamente sobre uma coisa que muitas pessoas não conhecem. Quando o Chico, então, vai discutir com um grupo de pessoas para formar o centro, se pensou qual seria o nome. E eles lembraram que naquela época havia um aviador que havia cruzado o Atlântico com um avião. Esse avião, o nome da pessoa que o pilotava chamava Gutenberg. E Gutenberg tinha na cauda do avião, que era um avião pequeno, uma frase: "Salve São Luís". Num primeiro momento se imaginava que esse São Luís seria o rei da França. Mas não, era um jovem português, São Luís Gonzaga. Era um jovem que desencarnou por volta de 1500, desencarnou muito cedo, mas um jovem muito caridoso. E quando eles fizeram o nome de São Luís Gonzaga pensando que era São Luís, o rei da França, que, diga de passagem, São Luís foi um dos espíritos que compôs a obra de Kardec. Era um dos benfeitores espirituais junto de Kardec. E esse jovem apareceu a ele e diz que ele concordava em ser o protetor da casa, desde que 1/3 das atividades, tá certo, não está dando microfonia não, né? Tá tudo bem. Desde que 1/3 das atividades fossem dedicadas aos sofredores. E a dona Marlene Nobre conta para nós aí que em 1959, quando ela chegou em Uberaba, que foi estudar na Universidade de Uberaba, ela conheceu Valdo Vieira. E Valdo Vieira convidou ela para conhecer o Chico. O Valdo tinha 2 anos a mais que ela de curso. E lá então o Chico convidou ela para trabalhar. E ela conta que o Chico, numa noite que ele trabalhava de receituário, ele recebia 600 receitas homeopáticas. Vocês sabiam disso? Ela conta com riqueza de detalhes como é que é esse trabalho que Chico fazia naquela época, né? Então aqui o espírito de São Luís fala para ele: São Luís Gonzaga, olha, Chico,
E eu quero chamar a atenção de uma coisa, como é que a árvore da espiritualidade se transporta, não é? Isso, São Luís Gonzaga falou para ele em 1927. Eu não sei quando São Rosarinho falou no começo das atividades, a casa espírita que eu presido no Brasil está entre as 10 casas espíritas mais antigas do Brasil. Ela foi fundada em 14 de março de 1901. E o espírito que deu a primeira comunicação, que está na ata de fundação, foi o espírito de São Luís Gonzaga. O Chico não tinha encarnado ainda. Olha como a árvore foi transportada para o Brasil, preparando a vinda de Chico Xavier. E ele dizia então a importância dele trabalhar. E aqui então inicia o trabalho de receituário do nosso querido Chico Xavier. Bom, foi em 1931, agora eu vou matar a curiosidade daqueles que estão assim, não é? Vamos lá. Foi em 1931 que aparece Emmanuel na vida de Chico. Aonde estava Emmanuel? Alguém poderia dizer para mim? Aonde estava Emmanuel de 1927 a 1931? Na verdade, Emmanuel estava encarnado. Oh! Emmanuel, não sei se vocês ouviram falar, no Brasil existia um padre nessa época, no Rio de Janeiro, chamado Padre Amaro. E esse Padre Amaro era Emmanuel. Ele desencarnou muito novo. E ele conta numa psicografia que ele então reencarnou no Brasil para ser um filósofo e que ele pudesse aprender a língua portuguesa falada e escrita no Brasil. Então existe uma igreja no Rio de Janeiro chamada Igreja do Padre Amaro. Era um padre muito querido, desencarnou jovem, e ele desencarna e já começa então o seu missionato, convidando os poetas brasileiros e lusitanos, os grandes poetas, porque o Chico ficou de 1927 a 1930 escrevendo. Um belo dia, quando Emmanuel aparece na vida dele, diz para ele assim: Chico, cadê as mensagens? Antigamente tinha aqueles baús dentro de casa, né? Chico havia guardado tudo dentro do baú. Emmanuel diz: agora vai no quintal, coloque fogo em tudo isso, porque agora vai começar o trabalho. E foi aí que o Chico então faz uma grande revolução no mundo, porque recebe os grandes poetas brasileiros e portugueses. Há muitos portugueses que não sabem que o livro Parnaso de Além Túmulo é de origem de uma mensagem com esse título, que é de um poeta português, João de Deus. É belíssimo. Nós tivemos lá no Brasil, há 2 semanas atrás, um grupo de portugueses de Viseu, de Guarda, e nós fizemos uma comemoração na Câmara Municipal, e o meu filho declinou essa poesia para eles, que foi uma coisa belíssima, e alguns deles não sabiam que essa poesia pertencia a um português. E ela é tão bela que ela foi o tema do título do livro, não é? Então foi aqui que apareceu Emmanuel em 1931. São coisas novas, não é? Todos os dias nós estamos aprendendo, não é? Isso aqui não é ficção não, gente. O que eu estou contando não é que alguém contou. Isso aqui é uma psicografia que acharam do próprio Chico contando através do próprio Emmanuel, não é? Muito interessante esses detalhes. Vocês sabiam que o Chico teve 2 nomes? Vocês sabiam que o Chico teve 2 nomes? João Cândido Xavier, e o outro nome é Francisco Cândido Xavier, e o outro nome
Francisco de Paula Cândido. Eu vou contar a história também, para aqueles que não sabem, que é muito interessante. Vamos lá, caminhar um pouco mais. Foi em 1932 até 1939, Chico recebe 8 obras. Essas obras, além do Parnaso de Além Túmulo, que é a primeira, nós temos Maria João de Deus, a sua mãe, uma obra belíssima, vale a pena nós lermos. Chama Cartas de uma Morta. Lavadeira, filha de negro e de escravo, nunca sentou num banco escolar, e ela conta todos os nossos planetas na visita que ela fez, nesses anos que ela ficou afastada do Chico, quando o Chico tinha de 12 até 17 anos. Num determinado momento, ela conta uma mensagem que diz que foi alinhado no mesmo círculo de planetas que regem o nosso Sol, um planeta que iria receber nós, os terráqueos, os terrenos, que não alcançasse uma certa evolução aqui. Todos acharam aqui um absurdo, Chico está doido, a mãe é doida e todo mundo é doido, mas fato é que em 2005, 2 grandes cientistas recebem o Prêmio Nobel da Ciência, que estuda o universo, falando exatamente do planeta que ela havia transcrito nessa obra. Exatamente do mesmo jeito, da mesma maneira que ela decifrou essa obra. Não é? E foi aqui então que nós percebemos que esse livro teve um cunho importantíssimo que hoje está sendo estudado, para quem não sabe, nas grandes universidades por grandes cientistas. Um livro que a FEB não quis publicar, a Federação Espírita Brasileira, porque não acreditou no livro. Quem publicou foi a LAC, não é? De São Paulo. Depois nós tivemos alguns livros do Espíritos Diversos. Humberto de Campos, após o seu desencarne, em seguida, já começa a atuar na mediunidade de Chico Xavier. Humberto foi convidado por Emmanuel, para quem não sabe, para escrever através de Chico Xavier, porque Humberto de Campos foi o presidente de um dos órgãos mais importantes da cultura no Brasil. Ele era simplesmente o presidente da Academia Brasileira de Letras. E foi esse homem que foi o grande defensor da obra Parnaso de Além Túmulo. E quando ele desencarna, era um homem tão sábio que Emmanuel convida ele para trazer mensagens através de Chico Xavier, logo em seguida do seu desencarne. Foi a família de Humberto de Campos que entra com o processo contra a Federação Espírita Brasileira e contra Chico Xavier, pedindo direitos autorais. É por isso que, a partir daí, muitos nomes foram modificados, como André Luiz não é André Luiz, é Carlos Chagas, como Neio Lúcio não é Neio Lúcio, a sua última existência foi Arthur Joviano, que foi pai de Rômulo Joviano, onde o Chico morou na Fazenda Modelo, e assim houve essa necessidade para preservar as famílias e não terem problema com a justiça. Humberto de Campos passa a assinar a sua obra, depois do processo, como irmão X. Quando a família de Humberto de Campos perde na justiça, uma certa feita, Chico estava em São Paulo, o filho, Humberto de Campos Filho, e a sua mãe entram no ambiente para cumprimentar Chico Xavier, pedir desculpas a Chico Xavier e dizendo que podia usar o nome do pai. Humberto de Campos ficou tão triste com a família que não aceitou assinar mais como Humberto de Campos. Passou a assinar todas as suas obras como Irmão X. E nós tivemos então um livro memorável de Emmanuel. De 1939 a 1953, nós temos uma belíssima obra que eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos esse conhecimento,
Porque só isso aqui, com certeza, nós faríamos um seminário de um dia todo. Eu ouço as pessoas dizerem a obra romanceada de Emmanuel. É verdade, não é romance. Obra romanceada. Porque ele traz de uma forma carinhosa coisas vivas que os elementos aqui participaram dessa obra, aonde nós vamos ver aqui uma obra em 1939, 40, 41, 42, 53, onde isso aqui não é uma obra esparsa. Isso aqui é um estudo que nós devemos fazer seríssimo, porque aqui nós vamos aprender 300 anos de cristianismo. 300 anos de cristianismo. Não é um simples Paulo e Estevão há 2000 anos. Não é? Aqui nós vamos ver então, há 2000 anos, a história de Públio Lentulus, não é? O nosso amado e querido Emmanuel, aonde nós vamos ver a sua transformação aqui. Aquela mulher conseguiu domar o coração daquele senador. Tem uma mensagem lindíssima, tem uma mensagem lindíssima do Chico, que conta que quando Paulo, ele retrata, quando ele viu Públio Lentulus, não é? Aquele homem, diz que marcou a vida dele, que até hoje ele não sabe esquecer aquela figura imponente, que era Públio Lentulus. Era senador, um dos mais importantes, era conselheiro dos grandes homens daquela época. A sua inteligência, a sua condição, quando ele cai da montanha, quando se vê perto de Jesus, ele está prostrado, não é? De repente ele cai naquela, como é que eu, um senador, estou prostrado perto de um garileno? Essa mensagem lindíssima. Depois ele retorna no palco da vida, 50 anos depois, como escravo Nestório. Nessa mesma época, nós vamos ver Paulo e Estevão, os personagens, todos eles se reencontrando no capítulo da vida, não é? No capítulo do amor, da dificuldade, da luta. Então, Paulo e Estevão, a obra mais perfeita que existe na face da terra sobre Paulo. Existe no Brasil um padre de Sobradinho. Sobradinho é uma cidade perto de Brasília. E existe um bispo da Igreja Católica que é o maior estudioso e conhecedor da obra de Paulo. Ele esteve no Vaticano anos estudando Paulo, mas estudando os livros primitivos, do hebraico, do aramaico, aquilo que havia na época, que a igreja conseguiu ainda resguardar. Mas havia uma lacuna muito grande. Quando então deram esse livro a ele leu esse livro e ele conta que quando ele terminou, ele chorou muito. Porque havia muitas coisas que ele não havia entendido, que havia uma lacuna que esse livro perfeitamente esclarece, não é? Essa história. Eu tive a oportunidade alguns anos atrás, hoje está restaurado, mas eu tive a oportunidade muitos anos atrás, questão de uns 20 anos atrás, 15 anos atrás, eu fui conhecer a Fazenda Modelo, onde Chico recebeu essas obras, algumas delas, e o Chico recebia num quartinho, que era um porão embaixo, o Rômulo Joviano morava em cima, o seu patrão. E conta, e eu vi toda a casa em ruína, todo o prédio. A única sala que se permaneceu intacta era a salinha que o Chico recebeu essas obras de tal vibração imantada pela espiritualidade. Renúncia, aquela história magnífica de Alcione, ou Alcione, como alguns chamam, aonde ela vem de um outro planeta, já havia superado todas as dificuldades, e ela pede para reencarnar junto de um amigo tão querido, que tinha sido muitas reencarnações com ela, e que estava nas trevas, e ela pede para reencarnar, aonde ela pede uma petição a nosso Senhor Jesus Cristo, que pudesse aqui estar
para trazer a sua contribuição a esse querido amigo que ela tanto amava. E há uma conversa de Alcione com aquele que foi o preposto de Jesus, que fez a petição a Jesus, e diz a ela: Alcione, você pode errar. Ela diz: não, estou convincente de que o amor vai superar. É uma história lindíssima, que eu não vou dizer se ela acertou ou se ela errou, porque precisávamos também estudar muito essa obra para vermos uma outra faceta, mas é uma obra maravilhosa. E Ave Cristo, aquele palco tão doloroso, aquele palco tão terrível, de tantas mortes, de tantas dores, de tanta maldade, aqui se cumpre 300 anos de 300 anos de sofrimento entre encarnar, desencarnar, reencarnar, desencarnar, reencarnar, voltando ao campo da Terra. Então não são obras simples, são obras de estudo para entendermos a humanidade. Em 1953 foi quando então nós tivemos uma fase de encerramento da mediunidade de materialização. Muitos chamam de materialização luminosas. O Chico fazia isso na casa de um irmão, José. Ele deitava numa cama, eram casas pequenas, e ficava um grupo de pessoas sentadas, e o Chico deitava, e os espíritos, usando da ectoplasmia do Chico, os espíritos se materializavam. Eu quero chamar a atenção que materialização é diferente de dupla visão. Dupla visão, apenas quem o tem consegue enxergar com o espírito da alma, ou perispírito, os espíritos que aqui estão. Materialização luminosa, os espíritos se faziam presente no ambiente, de uma maneira luminosa. Então ele chegava aqui, conversava com as pessoas, Emmanuel, André Luiz, Dr. Bezerra, Batuíra, não é? O Dr. Caio chegou a ver o Batuíra numa dessas reuniões, não é? E foi em 1953 que estava havendo um desgaste muito grande a Chico Xavier. Emmanuel então pede para que o Chico pare o trabalho para ficar só na psicografia. Foi nesse dia, não sei se vocês já viram, uma foto lindíssima de Emmanuel segurando uma tocha, aqui com aquela roupa romana, aqueles belíssimos olhos azuis, não é? Aquela foi a última aparição de Emmanuel nas materializações. Para quem não sabe, aquilo foi materialização, não é? Dizem, e o Caio Ramaciotti me contou, que o pai dele estava a contar que quando ele, então, Emmanuel, é um homem alto, de quase 2 metros de altura. Quando ele entra materializado, as casas eram baixas. Então Emmanuel teve que se abaixar para entrar, não é? Com toda aquela imponência, aquela beleza dele espiritual, já na condição de o Padre Manuel da Nóbrega, dessa criatura tão abençoada que nós passamos a amar e a respeitar de uma forma tão carinhosa por tudo aquilo. Há alguns estudiosos no Brasil que diz que Emmanuel é o 5º evangelista. E eu concordo em plenitude, em grau, em gênero, de que realmente Emmanuel é o 5º evangelista, porque daqui a pouco eu vou dizer por quê. Caio Ramaciotti, eu também assanhei vocês, que eu disse que eu ia contar a história de Caio Ramaciotti, que é a história de Dom Pedro, mas não Dom Pedro. Muitas vezes as pessoas perguntam, o primeiro ou o segundo? Porque a gente liga a história do Brasil com Portugal. Na verdade, nem o primeiro, nem o segundo, né? Ele foi filho da Rainha Santa, né? E na época que eles viviam aqui em Portugal, foi ele que passou toda aquela tragédia. Casou-se e depois a mulher que acompanhava a sua esposa, à primeira vista, o amor do passado se recompôs, e a mulher ficando louca e logo em seguida desencarnando, ele então fica com essa mulher, e essa mulher então, que é Inês de Castro, teve filhos com ele, e o Chico disse a ele que a Inês estava a escrever alguma coisa sobre a história deles do passado. E foi nessa época que o Chico combinou com ele
O Chico recebia 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta, as mensagens capítulo a capítulo, e quando era noite, meia-noite, ele ligava para o Caio Ramaciotti e ele passava então a mensagem por telefone. E aí foi quando ele foi informado pelo Chico, porque o Chico também, com certeza, teve uma ligação muito forte com a rainha, né? Com a Santa Isabel, que com certeza também o Chico teve ali alguma ligação pela ligação que teve com o Caio Ramaciotti. Mas o Caio me contou que foi em 1981, ele e o irmão dele foram a Uberaba, e a mãe do Caio estava muito doentinha, Dona Alda, e também estava a Dona Terezinha, e elas estavam ambas muito doentinhas. A Dona Alda e a Dona Terezinha, uma mãe do Caio Ramaciotti e a outra esposa do irmão do Caio Ramaciotti, o Prínio Ramaciotti, que eu tive também a oportunidade de conhecer. Ajudei um filho dele que estava nas drogas, eu ajudei num trabalho lá em Itapira que nós temos com jovens drogaditas. Pois bem, ele conta que quando terminou o trabalho, eram umas 6, 7 horas da manhã, vocês vejam, né, gente? A gente fica uma hora no centro, já não vê a hora de ir embora. Daqui poucos conseguiria trabalhar com o Chico. Não é verdade, senhor Orlando? Ele chegava às 8 horas no centro, saía às 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, o povo dormia, acordava, ninguém acompanhava aquele homem, não é? E ele, com aquela multidão, abraçava e cumprimentava e sorria. Quando terminou o trabalho, 7 horas da manhã, o sol já estava a pino, quando então o Prínio perguntou: Chico, posso pedir um favor? Pode. Você estende as mãos. Ele estendeu as mãos. O Prínio colocou nas 2 mãos um lenço em cada mão, que era um dos trabalhos de materialização que o Chico fazia, chamado materialização de cura. O Chico então pegou os lenços, fechou as mãos, fez uma prece. Quando o Chico entrega os 2 lenços, eles estavam pingando de perfume e éter. E o Chico diz a ele assim: Prínio, não estou mais fazendo esse tipo, mas devo de coração a nossa querida Terezinha e a nossa querida Alda, eu devo esse auxílio. E o Caio, certa feita, depois de muitos anos, isso aqui foi em 1981, o Caio diz assim: ainda tem os lenços e os perfumes continuam como se tivesse colocado hoje. Perfumes de rosas e de éter, né? E teve uma outra materialização, que essa eu cheguei a presenciar, eu acho que o senhor Orlando deve lembrar disso. Era comum nos trabalhos de Chico Xavier, havia uma câmara de passe no Grupo Espírita da Prece, as pessoas vinham e colocavam água. Então as pessoas colocavam a água, o copinho de água, a garrafinha de água, pequenas, grandes, não é? Quando as pessoas iam buscar a água, depois do passe, as águas estavam embranquiçadas. Mas embranquiçadas. Como se tivesse colocado ali alguma coisa, algum cal, alguma coisa muito branca. E aquilo ali ia cheio de remédio, que as pessoas levavam, colocavam nas talhas de água e ficava bebendo ao longo da semana. Isso eu cheguei a acompanhar, acho que o senhor Orlando também lembra dessas histórias da época de materialização que o Chico fazia e era muito comum. De 1944 a 2009, eu faço aqui um adendo, que muitas pessoas vão falar: Sérgio, mas 2009 o Chico já estava desencarnado. Sim, acontece que muitos livros foram publicados após o seu desencarne. Quando o Chico desencarnou, ele tinha 413 obras. Hoje, o Chico já está com 486 obras. E vai chegar às 500, porque o Geraldo Lemos Neto tem muito material, o Basseri também ainda tem algum material, mas o Geraldo Lemos Neto conseguiu todo aquele acervo da casa de Wanda Joviano. E ele está publicando coisas maravilhosas que nós precisaríamos entender os bastidores de livro a livro. Então tem muita gente que diz assim: não,
O André Luiz teve 13 obras, 16 obras, 13 falando do mundo espiritual e 3 junto de Emmanuel, o Espírito Diverso. Não é verdade. Nós vamos encontrar em Chico Xavier 13 livros, é verdade, falando da área científica, mostrando a vivência em cidade, no mundo espiritual, prontos socorros no mundo espiritual, casa transitória no mundo espiritual, não é? Então ele traz para nós toda uma vivência do homem no mundo espiritual na parte científica. Nós temos 6 livros diversos, nós temos 7 livros em parceria com Emmanuel, onde os dois trazem mensagens maravilhosas, não é? Como principalmente o livro Respostas da Vida, livros maravilhosos. E nós temos um livro dessa mulher que eu tive a grande oportunidade de conhecer. No final da sua vida, eu fui um dos poucos homens que frequentava a casa da nossa querida tia Igorina Cunha, porque nós fazemos a pomada, a pomadinha unguente Chico Xavier, a pomadinha Chico Xavier, e nós então levávamos a pomadinha que ela distribuía na casa dela, e ela sempre nos esperava com o café. É interessante que tem o André Luiz, sabe, Rosarinho e senhor Orlando, que eu me lembro sempre com alegria quando eu falo da tia Igorina Cunha. E o André ia comigo, ia Sorá, ia Gra. Um dia, para quem não sabe, tia Igorina é que trouxe todas as plantas de nosso lar, todas. Está no livro Cidade no Além. Imagens do Além. Cidade no Além. A Imagens do Além é um outro livro. São as duas, mas o livro Cidade no Além é que contém tudo isso, não é? O outro tem participação do Dr. Bezerra de Menezes. Nessa aqui é um livro em parceria entre André Luiz e o Espírito de Lúcius, que era o benfeitor espiritual dela. E ela então, estávamos ali na casa dela, ela falou assim, Maria, era uma senhora que ajudava ela. E a Maria veio e falou assim, pega o livro Cidade no Além, eu quero mostrar uma coisa para o Andrezinho. Ela, desde a primeira vez que ela viu o André, é uma coisa impressionante. Ela esquecia que nós estávamos ali e o amor dela era para o André. André daqui, André dali, não é? Nós ficávamos até enciumados, né? Mas era o André. E ela diz assim, Andrezinho, meu filho, eu vou te contar uma história. E aí mandou trazer esse livro, Cidade no Além, e ela falou assim, Andrezinho, abre aqui, meu filho, nessa planta onde está a governadoria. Aí o André abriu para ela diz assim, meu filho, eu vou te contar uma coisa, olha aqui, olha. E ela pôs o dedinho assim e falou, tá vendo? A governadoria é aqui, ó. Ela fazia assim, é aqui, ó, apontando para o livro, é aqui, ó. Você está vendo aqui essas árvores, meu filho? Aqui quando termina tem uma rua aqui, ó. Ela fazia assim, ó, tem uma rua aqui, Andrezinho. Quando você entra nessa rua aqui, você sabe essa rua aqui? Sabe quem morava nessa rua? Mamãe e papai tem uma casa nessa rua. Mamãe e papai tem uma casa nessa rua aqui, olha, não é? Ela contava coisas que às vezes eu me emociono muito, lembro muitas alegrias, não é? Ela contando para mim o coração azul, por que o coração era azul, não é? Enfim, são coisas maravilhosas que a gente tem guardado no nosso coração. Então esse livro contribuiu muito para o movimento espírita, para o nosso estudo. Mas foi na década de 1970 que o Chico então teve a sua grande contribuição para a humanidade, onde ele teve o Pinga Fogo, que foi um programa pela antiga rede Tupi de televisão, e ali o Chico demonstrou para o Brasil a sua inteligência, e o Chico ali revela muitas coisas que hoje, depois de mais de 30 anos, quase 40 anos, nós estamos aqui a estudar, aonde ele diz uma coisa que tem criado aí no movimento espírita todo um celeuma, porque nós não estudamos, então tudo que vem de novo a gente assusta, não é? Quando Geraldinho Lemos e a doutora Marlene Nobre, naquele livro, não é em 2012, é 2019, não será em 2012, será em 2019,
aquele celeuma, inclusive no DVD que nós temos, ela conta essa história magnificamente, ela mesmo conta. Mas isso eles estão buscando numa fala de Jesus no Pinga Fogo. O Chico dizia numa pergunta, eles estavam em 1969, final de 69. Se em 50 anos nós não tivermos a terceira guerra ou o extermínio em massa, Chico dizia, nós teremos um avanço enorme da ciência. Inclusive, dizia ele, o homem, ao ir à Lua, naquele momento, o homem estava se preparando para ir à Lua. O homem estará, inclusive, fazendo casas na Lua de vidro. Nós teremos um avanço tecnológico, nós teremos um avanço magnífico na Terra. Foi isso que levou o Geraldinho a alguns conversas com o Chico, a nossa querida doutora Marlene Nobre, para que pudesse, então, estar revendo esses pontos. Mas foi nesse momento que nós vamos ver, então, foi nessa época que se intensifica o trabalho de consolação. A carta aos familiares, aonde nós chamamos no Brasil dessa fase de correio do além. Esse correio do além, ele na verdade está inserido, segundo Wilker Batista, a pessoa que dirigia o trabalho de Chico naquela época, por mais... o Chico recebeu mais de 10 mil cartas para os familiares. 10 mil cartas, né? Então, mas aí tem uma coisa interessante. O Geraldinho esteve em casa, e também o Bacelli, certa feita, estava em casa, nós estávamos conversando sobre isso, e nós então, o Geraldinho estava dizendo uma coisa muito interessante, que eu gostaria de estar repetindo, porque essa fase se intensificou, gostaria que chamasse a atenção dos companheiros. Mas não é aqui que Chico começa a mediunidade da psicografia. Por quê? Porque as mensagens de familiares ele recebe desde o início da mediunidade. Desde 1927, o Chico recebia carta para os familiares. Até 1970, ele recebeu muitas e muitas cartas. Não era um trabalho intenso, como ele começou a fazer a partir de 1970. Só ver um negócio aqui. Assim. Em 1970. Depois tem uma outra fase, que eu não sei porquê, a lâmina não está aqui, a minha menina deve ter tirado alguma coisa aqui, que também foi uma fase muito interessante, Chico Xavier, que é a mediunidade psicometria. Kardec estuda isso, poucos de nós conhecemos. Eu confesso a vocês que eu tenho dificuldade em entender, com todo o estudo que eu já fiz, o que seria mediunidade psicometria. Porque é uma mediunidade, primeiro, não é uma mediunidade com os espíritos. É uma mediunidade anímica, que pertence ao próprio espírito. Eu vou contar 2 fatos que é importante. Presta esse papel para mim, Rosarinha. Juro que eu não vou ler. Mas, como é que funcionava a coisa? Funcionava assim. O Chico, um dia o Geraldinho Lemos estava na casa dele e diz... Geraldinho, amanhã cedo eu vou responder umas cartas que eu recebi. Você me ajuda? Ajudo. Geraldinho conta que tinha mais de 2.000 cartas que o Chico havia recebido naquela semana. Gente, está dando para entender a gravidade do trabalho do Chico? A gente, para escrever uma carta, a gente já tem uma dificuldade danada. Você imagina receber e responder essas cartas nesse tempo todo. Fora o trabalho que ele tinha. O Geraldinho falou, Chico, meu filho, como é que nós vamos, como é que você vai responder tudo isso? Você vai ler essas cartas? Ele falou, não, eu não leio carta. Mas como, Chico? Ele diz, não. Eu não sei, Geraldinho. Eu não sei o que acontece. Eu ponho uma carta na mão, por exemplo, essa carta que você pegou. Você vai abrir a carta, está dizendo que é a história de uma mulher em que o marido desencarnou, deixou os filhos muito pequenos e que a mulher está pensando até no suicídio, porque os filhos estão passando fome. E ele contou, com riqueza de detalhe que estava na carta,
Quando Geraldinho abriu a carta, realmente o que o Chico havia dito é o que estava na carta. Então, um outro momento que o Geraldinho também conta para nós é que havia um guarda da Polícia Militar que acompanhava o Chico em todos os lugares. E certa feita, num determinado momento, o Chico foi num banco e quando saiu, ele falou para o guarda: vamos passar na banca de jornal? Eu vou comprar umas revistas e uns jornais. O guarda contou que o Chico comprou um tanto de revista assim. E pegou um tanto de jornal assim. Ele olhou para aquilo e pensou: meu Deus, o Chico não tem tempo nem para ele. Como é que o Chico vai ler tudo isso? No carro, ele foi pensando, ele falou: Chico, eu posso te fazer uma pergunta? Pode, lógico, meu irmão, o que é? Olha, eu conheço a sua vida, eu te acompanho a sua vida. Você é um homem tão ocupado, mas tão ocupado. Como é que você vai ler todas essas revistas e jornal? Você comprou para ajudar o dono da banca? Ele falou: não, meu filho, eu também não sei te explicar direito como é que funciona, mas ó, é assim, eu pego uma revista, eu ponho essa revista na mão, eu fecho os olhos, eu sei todo o conteúdo que tem nessa revista. Assim com o jornal, com o livro, às vezes eu não preciso ler, eu sei de tudo isso. Aí eu fui buscar, olha, bom, nós temos 5 sentidos, temos dificuldade de entender os 5 sentidos. Estamos agora no movimento espírita estudando o 6º sentido, que é a mediunidade. Aí você vai na revista espírita, está escrito lá que tem um espírito que estava a dizer que era de um planeta, aonde lá eles já desenvolveram 25 sentidos. Será que a gente tem noção que seja isso? A mediunidade aqui eu já estou brigando para tentar entender o que é. A psicometria com certeza deve ser mais uma, eu não tenho noção, porque o meu espírito não consegue acompanhar uma evolução dessa natureza. Não li, viu, Rosalinha? Mas fato é que nós então temos aqui uma coisa muito interessante. Para nós encerrarmos, para deixar 10, 15 minutinhos para pergunta e resposta, para a gente falar um pouquinho e conversar, que eu acho muito importante em todo seminário. Mas eu tenho aqui uma coisa fantástica. Para mim, nós vamos encontrar essa frase de Emmanuel: o espírito não é melhor do que ninguém, mas tem a grande obrigação de ser melhor do que si mesmo. É uma mensagem que Emmanuel falou no Abacateiro, está numa obra de Carlos Bacelli, chamado O Livro Embaixo do Abacateiro. Mas eu fiquei sempre a analisar essa figura Chico Xavier, sempre foi uma pessoa que me declinou um respeito muito grande pelo que ele fez em minha vida e pelas orientações que eu tive quando lá estive em Uberaba. Mas eu posso dizer que Chico Xavier ganhou todos os prêmios no Brasil ultimamente, e eu faço aqui uma pergunta, não para a gente responder, mas para nós levarmos para casa para a nossa análise. Quando em 2000 nós tivemos Minas Gerais, nós completando em Minas Gerais, o governador Itamar Franco lança uma campanha para que o povo mineiro pudesse declinar entre 10 personalidades que viveram nesses 100 anos em Minas Gerais, que nasceram em Minas Gerais, qual seria o mineiro mais importante do século. E ali tinha Juscelino Kubitschek, Carlos Drummond de Andrade, Carlos Chagas, Pelé, enfim, muitos grandes, entre eles o único religioso escolhido, Chico Xavier. E numa votação do povo, Chico recebe a comenda do mineiro do século das mãos do governador Itamar Franco. Depois nós tivemos uma revista chamada Revista Época, em 2000, queria saber qual era o brasileiro mais importante nos 500 anos de descoberta do Brasil. E ali então foi votado por unanimidade Chico Xavier, o homem mais importante. Mas coube a SBT, Sistema Brasileiro de Televisão, fazer uma enquete quem seria
o brasileiro mais importante de todos os tempos. E ali foram escolhido um número grande de pessoas, escolhido pelo povo através de uma votação. E na primeira seria uma eliminatória. 2 pessoas iam para o paredão. Uma caía, a outra continuava. Quem que o Chico pega no primeiro teste? Irmã Dulce. Ora, meu Deus do céu, Chico ia ficar lá embaixo, porque o Espiritismo tinha 2,5% de adepto, a Igreja Católica tinha quase 40% de adeptos, e logicamente seria um massacre. Mas, curiosamente, Chico ganhou da Irmã Dulce, que teve um trabalho semelhante ao da Irmã Teresa de Calcutá, de uma maneira um pouco menor, mas de uma maneira brilhante no Brasil. Outra grande missionário que nós aprendemos a reverenciar pelo trabalho do Cristo. E assim foi, até que Chico, então, vai contra o último, e ele, então, recebe, por uma votação direta, o título do maior brasileiro de todos os tempos. E eu via os espíritas eufóricos, os espíritos decantando que o Espiritismo havia um grande triunfo. E ali nós dizíamos aos espíritos para terem mais calma, para irem mais devagar, porque Chico Xavier não ganhou aquele título por ser espírita. É bom que nós digamos isso. Porque quando Chico desencarnou, eu estive no seu velório e fiquei 2 dias. Acompanhei todo o velório de Chico Xavier. Tinha 200.000 pessoas. Um grupo ficou dentro, outro grupo ficou fora. Eu fui para dentro, ficar perto, fiquei horas esperando. E quando deu 7 horas da noite, o enterro era 5, quando ele foi sendo colocado no carro do corpo de bombeiro, o povo não permitiu. O povo quis levar Chico Xavier 6 quilômetros a pé, nas ruas de Uberaba. E aquele povo cantando, alegre e acompanhando o corpo daquele sábio. Uma coisa linda. Outro dia, mexendo nas minhas coisas, eu encontrei uma filmagem que foi feita, pedi até para o André reproduzir na TV, que foi o momento mais emocionante. Era quase 8 horas da noite, proibiu de se entrar no cemitério porque não cabia mais ninguém. As redes de televisão do mundo todo ali estavam, quando Chico entra naquela linha para ser o seu corpo enterrado. Ali, uma pequena aeronave, ela vem e ali ela encaminha com uma luz e daquela aeronave caía pétalas de rosa, aonde as pessoas começaram a aplaudir. A emoção era intensa naquele momento que o Carlos Bacelli, no livro Na Próxima Dimensão, descreve tão lindo, que o próprio Jesus veio receber aquele filho tão amado que foi o nosso querido Chico Xavier. E eu dizia naquele momento no Brasil, nos rádios e nas televisões, que naquele momento não era o Espiritismo que estava se triunfando, era o trabalho de um missionário chamado Francisco Cândido Xavier. No seu enterro, as pessoas que ali estavam, simples, a maioria evangélicos, que choravam pela perda, não de um espírita, mas pela perda de um grande homem, um grande missionário que Jesus colocou em nossos meios para ser a ponte que nos leva a Jesus. E eu não tenho dúvida alguma que Chico Xavier recebeu todos esses prêmios pelo homem tão grandioso que ele foi e que marcou os nossos corações. Que Jesus nos abençoe, nos auxilie e nos guarde hoje e todo sempre. Temos ainda os 10 minutinhos para pergunta e resposta, não é? Para a gente poder, nesse bate-papo, esclarecer alguma coisa que ficou em dúvida ou que alguém queira saber. Gente, um de cada vez. Senão dá tumulto. Sérgio, a mensagem diz que Emanuela encarnou naqueles anos 27 a 31. Está em que livro?
Está no livro que o Geraldinho publicou recentemente lá pela Vinhas. É uma coleção. Tem aquele Emmanuel, ele está no livro Emmanuel. É um livro grosso. Está naquele livro. Depois tem o outro que é Vinha... Não, vinha de alguma coisa assim. É uma série de livros grossos que estão... Sementeira de Luz, verdade. E mais 1 ou 2 livros que ele está publicando. Esse é o primeiro. Não, Deus conosco é Emmanuel. Porque a palavra Emmanuel, na verdade, significa Deus conosco. Não é? Uma coisa interessante dentro dessa pergunta que a Rosarinha faz, dessa colocação que ela faz, que eu julgo ser bastante importante, esses livros valem a pena nós ler, sabe por quê? A gente ficava pensando assim, o que aconteceu do livro Nosso Lar para o próximo livro? E do próximo para o próximo. Ali nós vamos ver que em todas as mensagens que ele faz durante a casa de Rômulo Joviano, ele vai colocando de um livro a outro, seriam os bastidores. Aquilo que o plano espiritual foi preparando, porque a gente não sabia disso. Aquilo que por exemplo, uma obra, vamos dizer assim, uma obra importante, que foi sido relatado para que a gente pudesse ir compreendendo todos esses aspectos dos bastidores, como é que a espiritualidade via de um livro para o outro. Então são livros muito interessantes, que a gente vai ver toda essa, e lá está todas as reencarnações de Emmanuel. Desde muito antes de Jesus, ele, como é uma alma privilegiada, o Chico dizia para um amigo nosso que Emmanuel tem 5.000 anos de lembrança memorial. Só é dado isso a espírito de altíssima envergadura. 5.000 anos de lembrança existencial. Os espíritos dizem que nós temos, no máximo, 1 ou 2 existências anteriores. Porque se a gente saber mais, a gente não tem cabeça para aceitar. Vamos lá, gente. O que mais? Sim. Pergunta assim, quase que um pouco infantil. Não. Mas é curiosa. Só uma coisinha, não tem perguntas nem infantil. Sim, só um esclarecimento e nem perguntas bobas. Porque às vezes a pessoa tem vergonha de fazer uma pergunta, e às vezes a pergunta é uma dúvida de muita gente. Eu só faço esse esclarecimento para deixar as pessoas mais à vontade. Tá bom? Vamos lá. Quase que infantil. Não. Emmanuel surge para Chico em 1930. 1930, final de 30. Sim. E você relatou que aquela redação que ele fez é um espírito que estava lhe auxiliando. Sim. Sabe-se quem que já ou era a mãe ou quem não era mãe, nessa altura? não era mãe. Com certeza algum dos portugueses que participaram do descobrimento do Brasil, mas não era Emmanuel. Nós fazemos relembrar que há muita coisa que nós acabamos ficando na ignorância, porque o Chico era tão perseguido no Brasil pelos próprios espíritas, que o Chico tinha às vezes até preocupação em falar as coisas, porque tudo que ele falava, ele sofria muita perseguição. Não era pouca não, muita perseguição. E não estamos falando da Igreja Católica, e nem da Igreja Evangélica, e nem dos ateus, porque esses respeitavam, reverenciavam Chico pelo que ele era. Nós estamos falando de um grupo enciumado, que não aceitava Chico Xavier na grandeza que ele era, e ali então, tudo que o Chico falava era um problema. Então o Chico se limitou a muitas coisas, a falarem para alguns amigos que agora que estão sendo revelados, porque naquela época havia toda essa dificuldade. Mas o Chico deixava entender que eram espíritos que compuseram aquela navegação que foi para o Brasil, espíritos que jamais preparados espiritualmente, porque nosso lar, você nota que nós estranhávamos quando nós íamos nosso lar no Brasil, porque ele não usava o termo banheiro. No Brasil nós nunca usamos o termo casa de banho, nunca. O brasileiro não usa esse termo em nenhum momento, é banheiro, ou toalete, né? Os mais enjoados, mas geralmente banheiro, os mais pobres, igual nós, né? Mas quando a gente ia, a gente fala casa de banho. E ali então,
André Luiz esclarece que os benfeitores espirituais que comandam aquela casa são os antigos portugueses, espíritos mais evoluídos que foram nessa caverna, que foram para edificar o Brasil, e é eles então que organizaram tudo isso. Então, com certeza, eu não tenho dúvida que foi um desses que falou com propriedade, porque falou daquilo que sabia, daquilo que vivenciou, que estava na sua mente. Seria nesse sentido. Mas o que você perguntou é extremamente importantíssimo, porque é uma pena, o senhor Orlando sabe disso, é uma pena que muita coisa de Chico Xavier, ele não pôde nos falar, porque tudo que ele falava era muita crítica. E ele deixou de revelar muita coisa importante pela nossa ignorância. Né? Só nesse sentido. Tá bom? Vamos lá, gente. Quem mais? Só para colocar, quando você falou dos cientistas da NASA, outro dia, há pouco tempo, no canal National Geographic, tem um físico, ele é francês, tá? E ele está há 10 anos estudando, há 10 anos que ele estuda, o período entre a morte de Cristo e quando ele apareceu para os discípulos. Ele está há 10 anos estudando isso, e nesse programa, então, nós tinha né, pessoas com conhecimento espírita, com conhecimento, tinha padre, tinha físicos, e ele está há 10 anos estudando, e ainda não se concluiu, e ainda não se concluiu nada, porque ficou aquele período. E o grande problema é que se perderam muitos documentos pelo caminho. Perderam-se as guerras, as dificuldades de locomoção, ou se foi encontrado e também, às vezes, o que você fala hoje, o Chico era perseguido, mas isso, a própria história te mostra que por todos os caminhos os espíritos elevados, o conhecimento sempre teve perseguição. Sim. Né? E há pouco, nesse mesmo programa, numa fronteira quase da Turquia, foi encontrado uns fazendeiros, umas pessoas que estavam ali remexendo na terra, se encontraram então umas cubas, um negócio de barro muito antigo, foram ainda encontrados livros da época, os pergaminhos. Dos pergaminhos que foram encontrados, Sim. Tão claros. Ele mostrou que ele conseguiu agora, depois de 10 anos, ter acesso a essa documentação, porque ele está estudando, e ainda não terminou, e não sabe quando vai terminar. Ele conseguiu o acesso a essa documentação, e que vem a ser, ainda não se definiu, mas parece que é um novo evangelho. Teve o Evangelho de Tomé. Nós já foi publicado isso. O Evangelho de Tomé é esse que você está dizendo, que seria um quinto evangelista que participou naquela época desse material. Exatamente. Porque Tomé, ele saiu daquele eixo da Palestina. Exatamente. Tomé avançou para lugares mais distantes. Quando Jesus pediu a eles que caminhassem de 2 a 2, ide e pregai, Tomé foi para uma região muito distante. E Tomé deixou esse material todo guardado, é verdade isso. Mas agora, há uma coisa interessante, que nós podemos rasgar a nossa história, mas não podemos rasgar a história contida em nossa mente. Por exemplo, vamos buscar, é uma pena, eu preciso conversar com a minha filha, porque aqui foi tirado 3 ou 4 slides magníficos, eu não sei por que ela tirou daqui, eu não sei porque se perdeu daqui, eu vou até conversar com ela hoje porque eu fiquei preocupado, porque tem mais coisas ali que foi importante que eu queria ter dito. Por exemplo, quando nós falamos que Emmanuel é o quinto evangelista, pode. Posso dar uma olhada, depois você vai pondo num, que está uns livros, que é Caminho, Verdade e Vida. Há uma coisa interessante que nós falamos que Emmanuel é o quinto evangelista, porque nós vamos ver numa obra que vocês têm, que eu já vi uns livros, chamado Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, aquela série toda, Palavras de Vida Eterna. São 6 livros, onde Emmanuel vem resgatar toda a Bíblia, o Novo Testamento.
Ele pega um versículo e ele faz uma explanação daquele versículo maravilhoso. Não, pode ir. Já em cima. Ah, não. Não, pode ir no mais. Deixa eu ver. É onde está as fotos de livros. Não. Dá uma olhada no pendrive no começo, deixa eu só ver o negócio. A família, atitude, Chico Xavier. Uma pena, não está aí. Ela foi colocar mais algumas coisas. Pode mexer aí, se você ver. Eu acredito que não, isso é fotos minhas. Pode olhar, não tem problema, pode mostrar para o povo, não tem nada demais. Ninguém vai ver nada obsceno. Fiquem à vontade, né? De repente aparece alguma coisa, tem que sair correndo daqui. Aí, pega um pouquinho. Essas fotos são as fotos do livro que eu estou aqui. É um livro que eu estou lançando. Não é meu, gente, pelo amor de Deus. Tributos a Chico Xavier, de uma pessoa muito amiga de Chico Xavier. Nós lançamos esse livro em Uberaba, a família nos deu uma edição para editar. Aqui está uma foto que pouca gente conhece. Chico Xavier, Valdo Vieira, visitando o túmulo de Kardec. Vocês sabem que Chico Xavier esteve em Portugal. Algumas horas no aeroporto de Lisboa. Mas ele não, que era a vontade dele conhecer Portugal, mas não conseguiu. E ele queria ter dado uma volta em Portugal, não conseguiu, mas ficou algumas horas no aeroporto de Lisboa. Ele frequentou a França e ele foi para a Inglaterra. Essa foto é uma foto que pouca gente sabia que o Chico realmente visitou o túmulo. Desculpem, né? A gente respeita todo mundo que acredita e não acredita, mas para mim ele está visitando o túmulo dele mesmo, né? Mas em todo caso. O Père Lachaise. Só que aqui ele está diferente do que está hoje. E é um dado interessante que pouca gente também sabe. Eu já tive 2 vezes no Père Lachaise para visitar, e toda vez que você vai, aqui está assim todo florido. E aí as pessoas dizem assim, que bonito, os espíritas, para com isso. Passa um borrão, não é? Quem vai levar as flores não é os espíritas, não. É o povo francês, de reconhecimento ao maior educador que Paris já teve, que se chamava Hippolyte Léon Denisard Rivai. Não é? Inclusive no dia que eu fui lá a segunda vez, que eu me perdi o túmulo dele, eu perguntei para uma pessoa, a mulher olhou para mim com uma cara feia, e ela virou as costas e nem resposta me deu. Não é? Então ele não é visto bem como espírita. Mas se você perguntar o educador Hippolyte Léon Denisard Rivai, todos conhecem. Se você perguntar Allan Kardec, muitos olham feio para você. Né? Mas vamos voltar aqui porque a gente estava conversando e você estava falando do Tomé, que hoje se reconhece. Se reconhece o quinto evangelista, que é Tomé. Sim. E esse aí então as obras. Sim, vale a pena ler o livro, já ter o livro editado, segundo o que ele colocou ali, não é? Muito vale a pena. Como também Nélio Lúcio. Nélio Lúcio foi um personagem do último livro da série romanceada de Emmanuel, Ave Cristo. Não é? Então, quando ele foi lá, aquele personagem Nélio Lúcio. E esse Nélio Lúcio, ele traz com perfeição que ele tem uma obra chamada Jesus no Lar, por Chico Xavier, que para mim é uma obra, uma pérola, é um tesouro que estava escondido, ele resgatou. O que é? As reuniões que tinham na casa de Pedro no Evangelho, em Cafarnaum. Aqui é uma riqueza, é uma riqueza. Então a obra do Chico, nós precisamos estudar com um comprimento da doutrina espírita. Então isso que você está dizendo seria por esse sinal. Se os homens não encontrarem porque se deteriorou ou alguma coisa dessa natureza, não tem problema nada, está perdido. Nós somos espírito e os espíritos vão de contar a história como são e nós vamos resgatar tudo isso. Tá bom? O espiritismo no Brasil começou com o Chico e porque a história que a gente que vamos aprendendo é que tem muita influência dos portugueses espiritualmente vamos dizer assim, no Brasil. No Brasil. E por que o Brasil foi escolhido? Foi alguma situação
Se você ler duas coisas, vamos dividir em duas partes essa pergunta. Os mesmos dias, aqui estamos muito atrasados Sim. em relação ao espiritismo. Tá. Né? Vamos dividir em duas partes. Eu, quando dei uma entrevista recente para um jornal português, do Movimento Espírita, eu dizia exatamente isso. O Brasil teve um divisor de águas. Antes e depois de Chico Xavier. Chico não foi o precursor do espiritismo no Brasil. Antes dele nós tivemos Eurípides Barçanufo, que preparou. Nós tivemos grandes outros espíritos, não é? Que vieram. Começou na Bahia. Por exemplo, quando o Chico nasceu foi em 1910. Eu contei a vocês que a minha casa é de 1901. Não é? Então o espiritismo já tinha. Só que o espiritismo naquela época era fenômeno. Era puramente fenômeno, ninguém estudava nada. O Chico trouxe um espiritismo diferente. Ele dividiu o espiritismo em duas partes. Ensinou-nos a estudar e ensinou-nos a trabalhar em prol da caridade, cumprindo o capítulo 15º do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Então o Chico teve uma contribuição muito grande. Agora, eu levo a crer que aquele Relil, que nós vamos encontrar, aquele personagem, no livro, nós vamos encontrar no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, do Espírito de Humberto de Campos, uma obra fantástica, que eu acho que vai dar uma noção boa daquilo que você está perguntando. Nós vamos ver ali que Jesus visitou o Brasil, pelas dimensões do Brasil, pela beleza que o Brasil tinha naquele momento em termos de estrutura, ele edificaria o Brasil, o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Mas veja, como nós sempre temos dito no Brasil, isso é uma proposta. De ser uma proposta e se concretizar, são duas coisas totalmente diferentes. Porque nós vamos ver na obra de André Luiz, principalmente no livro Os Mensageiros, que muitas vezes nós reencarnamos aqui com certas missões e falhamos, na grande maioria das vezes. Então, o Brasil será o coração do mundo e a pátria do Evangelho, como o próprio Chico deu uma entrevista para um jornalista, se cada um de nós que batemos no peito e dizemos ser espírita, fizermos a nossa parte. Não é? Que me parece, e se você perguntar, eu com muita tristeza tenho a dizer a você que eu acho que o Brasil está parado no tempo. Já foi. O orgulho, a vaidade está tomando conta dos nossos dirigentes. Estamos sofrendo problemas sérios no Brasil. Não temos mais amor ao próximo. Estamos perdendo. E tem mais uma. Para tirar a árvore, como foi tirada da França, transportada para o Brasil e levar para outro lugar, não custa nada. Eu estou muito confiante, porque eu estou vendo uma gama de jovens vindo dessa era de 90 para cá, para abraçar Emmanuel, que já está encarnado desde 2000, segundo o próprio Chico. E eu vejo vários jovens, hoje eu tenho crianças aos montes, não é poucos, na nossa casa espírita, que conversa comigo da seguinte maneira: ô tio, você sabe que hoje de manhã eu estava conversando com um espírito e ele estava me dizendo tal coisa? Então nós estamos vendo, e o Chico dizia isso, que de 60 até 90 nós iríamos ter milhares de reencarnações altamente comprometidas. E de 90 para frente nós íamos ter várias e muitas reencarnações de crianças que viriam desde cedo trabalhando no campo do bem. Então aqueles que acham que isso aqui não tem mais jeito, está perdido, está ficando pior, é um grande engano. Porque vocês lembram daquele mundo que eu falei, que a mãe do Chico diz que foi criado, aquele novo planeta? Já está sendo levado para lá aos montes. Então não se iludam, não se enganem. Aqueles que dizem assim: ah, seu Orlando, não preciso me esforçar muito não, daqui a pouco eu volto. Cuidado, você pode voltar no lombo de um... Não, o jegue ainda tem no Brasil.
Mas você pode vir montado num lombo de um dinossauro, não é? Tendo que recomeçar tudo de novo. Como nós, há 4.000 anos atrás, tivemos aqui o povo capelino, da região de Capela. Então, não vamos nos iludir. Vamos fazer o máximo que a gente pode fazer hoje, porque essa confiança é demasiada, de que o amanhã eu faço, cuidado. Às vezes não dá tempo. Não é? Mais alguém, gente, aí de trás? A última pergunta para encerrar. Quem dá mais? Quem dá mais? Está levantando a mão, desculpa. A próxima é da senhora. Pode. Eu li há algum tempo num jornal, não posso precisar qual, mas num jornal espírita, de alguma casa espírita, uma notícia que referia um estudo que foi encomendado há cerca de 50 anos pelo Papa, então, sobre a reencarnação. E dizia-se nesse artigo que esse estudo estava pronto, havia imensos anos, e que não foi publicado, e que o Papa Francisco terá pedido já a publicação desse estudo. Não sei de mais nada, não tenho conhecimento de mais nada, e com as pessoas com quem falei deste assunto também não sabem. Sabe dizer-me alguma coisa sobre isso? Nós temos que tomar um cuidado, porque realmente o Papa Francisco tem... O Chico já falava dele. O Chico dizia que a igreja teria um Papa que ia vir traduzir para a Igreja Católica o que nós já fazíamos, que é a caridade, e isso seria o alavanca para os católicos. Mas vamos rebuscar um pouco na história da humanidade. A reencarnação não é, e é importante que nós estudemos isso, um capítulo da doutrina espírita. Vamos relembrar que naquela época havia uma confusão entre reencarnação e ressurreição. Rapidamente explicando, reencarnação, a vinda de um espírito num outro corpo. Ressurreição, a vinda do espírito no próprio corpo. Como, por exemplo, nós temos os dois exemplos bíblicos, que agora nós estamos aprendendo a estudar isso, não temos? Quando Jesus pergunta a Pedro, Pedro, o que o povo diz que João é? Uns dizem que é a reencarnação de Elias, que é a ressurreição de Elias, enfim. Naquele momento, Jesus está falando o quê? Reencarnação. Porque Elias havia reencarnado, Elias havia reencarnado, e é verdade, Elias veio na condição de João Batista. Não é? Agora, nós temos também um caso de ressurreição na Bíblia. A história de Lázaro. Levanta-te e ande. Não é? Lázaro foi ressurreição, não foi reencarnação. Até o ano 300 e alguma coisa, a Igreja Católica aceitava a reencarnação. Foi no ano 300 que um rei tinha uma mulher devassa que o traía, e quando ela tinha pavor da famosa reencarnação, porque eu vou para o mundo espiritual, vou reencarnar não, que conversa que é essa? Eu quero essa vida boa que eu tenho aqui. Ela faz o marido, que era uma pessoa que o amava muito, para que nessa época fizesse uma interferência no Papa, que eram pessoas ligadas aos reis, e foi no ano 300 e alguma coisa que o Papa coloca, revoca uma lei da igreja, arrancando a reencarnação dos seus portais. Então, foi no concílio 535, né? Nesse concílio foi tirado. Bom, então foi nessa época, até aí a igreja aceitava. Não é? Então é importante a gente ter essa ideia que a reencarnação não é um atributo do Espiritismo. O Espiritismo vem nos lembrar aquilo que nós sempre soubemos e que tínhamos esquecido, e a sua importância. Né? Então, com referência ao posicionamento dos espíritos tem que ir um pouco mais devagar, achando que a Igreja Católica vai mudar do dia para a noite. É uma ilusão. Mesmo porque, quando nós estudamos a história da Igreja Católica, todos os papas que tentaram fazer uma renovação drástica foram envenenados dentro da igreja. Não se esqueça disso. É uma história verdadeira. E o Papa está preocupado com isso, porque ele sabe que ele não é bem-vindo na igreja, que a igreja não quer pessoas desse naipe. Então ele está pisando muito devagar, num momento difícil, mas eu acredito que não vamos ser pessoas achando que a igreja vai mudar tudo de um dia para a noite, mesmo porque não tem condições. E isso vai ser a passos devagar,
mas eu acredito que aos poucos a igreja vai ser obrigada, se quiserem manter os seus fiéis, a terem esse posicionamento que a ciência está comprovando, não é espiritismo não. Vamos deixar bem claro, a ciência. Tudo bem? A última. João Kardec e Chico Xavier foram sepultados, não cremados. Foram sepultados. Mas qual o conceito? Portanto, porque é que não terão sido cremados? Será melhor que não, Chico não aceitava isso. Chico queria ser enterrado, apesar de que tudo isso é uma questão de tempo e de espaço. Por exemplo, a humanidade está crescendo de tal monta que daqui a pouco você não vai ter lugares para enterrar, como já tem em alguns países. Você vai ser obrigado a cremar. Quando o Chico falava da cremação, ele só dizia que Emmanuel dizia que a cremação deveria ser respeitada 72 horas. Curiosamente, todos os fornos crematórios no Brasil não cremam ninguém com menos de 72 horas por uma colocação de Chico Xavier. Todos eles, no mínimo 72 horas. Né? Agora, o Chico, inclusive, ele tinha o documento dizendo: eu não sou doador de órgãos. Se vocês quiserem saber dessa história, esse livro, Tributo a Chico Xavier, tem o que o Chico pensava sobre isso, é fantástico. Fantástico. O pensamento que Chico tinha sobre a doação de órgãos. Ele é a favor, ele é contra, nós temos que ler, porque é difícil você explicar e não daria para entender a beleza do pensamento do Chico, mas ele só dizia: só pode ser doador de órgãos quem for um espírito que estiver altamente consciente do seu trabalho no campo do bem e que não vai sofrer após o seu desencargo. Mas leiam, que é uma matéria fantástica. Nós trazemos muitas coisas. Esse aí é um livro que o Chico dá muitas entrevistas para o Dr. Jarbas Varanda. Foi um grande resgate. Pela primeira vez, nós tivemos a vice-presidente da Federação Espírita no lançamento desse livro em Uberaba, com vários grandes espíritas do Brasil, porque entendeu que esse livro está precisando ser repensado. Alguns pontos que nós estamos esquecendo. Né? Como é que chama o livro? Esse que nós estamos lançando aqui, Tributo a Chico Xavier. Tá. Tá bom? E eu tenho também o último DVD da Mariane Nova e alguns DVDs novos do André, que é aquilo que a gente sai divulgando do livro. Eu tenho 4 DVDs que eu não expus, porque em breve o nosso querido irmão Orlando e a nossa Rosarinha estarão lançando aqui para vocês 4 DVDs, 3 do André e o meu. Então esses não tem aqui, vocês vão ter em breve. Mas os que nós temos aí é um trabalho importante que fala de todos esses trabalhos. Tá bom? Acho que tá bom, senhor Rosarinha? Tá bom? Que Jesus nos abençoe e nos acompanhe a todos. Né?